Bom dia, meus queridos. Então a gente vai começar a nossa aula de hoje, nessa sexta-feira, corrigindo a avaliação bimestral da semana passada e também introduzindo um novo conteúdo, que é a continuação sobre o DNA. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção na correção, que depois vai ter uma atividade inclusa para vocês me entregarem até semana que vem, certo? E essa atividade também vale nota. Então, todo mundo tem que fazer, ok? Então, vamos começar? Então, começando aqui, pessoal, a nossa correção. Então, hoje vamos ter correção das atividades, introdução ao novo conteúdo. Então, a primeira questão que foi passada lá na avaliação bimestral. Deixa eu só tirar aqui essa barra. Então vamos lá. Então, a professora Irlene, ela colocou a seguinte questão: as proteínas são substâncias formadas pela união, deixa eu passar para cá, de uma grande quantidade de moléculas, Então essas moléculas são agrupadas em tudo. De que é formada essas moléculas? Então ela quer saber, No caso aí seria os aminoácidos, porque quem é que faz parte dessa composição química para formar tanto o RNA como o DNA? Essa composição química são chamados aminoácidos. Eles começaram, quando teve o início da Terra, eles começaram nos grandes oceanos, essa grande quantidade de moléculas se agrupar, então foram se juntando e formando esse ácido. Então o aminoácido, ele é a composição química do RNA, que foi o que veio primeiramente, e segundo o DNA, que foi uma alteração genética, quer dizer, um melhoramento genético, sobre essa questão. Então, no caso aqui, os aminoácidos seriam: glicídios são açúcares, aí aqui é gordura, a base nitrogenada, ela serve para unir essas moléculas, essas grandes moléculas, e os nucleotídeos é o que formam o DNA, tá certo? Então, não seria nenhuma dessas, nem A, nem B, nem D, nem E, seria a C, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem me contatar lá no privado, Vamos para a segunda, porque o vídeo tem que ser não muito extensivo, Então, na segunda, a professora Irlene também, que fez essa questão, ela colocou a seguinte questionamento aqui. Sabemos que a síntese de uma proteína consiste na união de aminoácidos. Então, a gente já sabe que os aminoácidos são quem? O RNA e o DNA, Então, são dois tipos de aminoácidos. Continuando, de acordo com a sequência determinada, em um RNA, esse ácido nucleico, por sua vez, é sintetizado a partir de uma molécula de DNA. Então, seria primeiramente o RNA, porque o RNA surgiu primeiramente nos oceanos. Para depois que esses seres evoluíram, aí surgiu o chamado DNA. Então, seria a alternativa A, certo? Proteínas, mas é o acúmulo de proteínas, então não poderia ser. Aminoácidos são tanto RNA como DNA, e aqui já tinha DNA. E aminoácidos e DNA do mesmo jeito, só que era o contrário. Então, no caso, seria, quando se falar de aminoácidos, vocês têm que lembrar de quem? Que primeiro que surgiu foi o RNA. E o segundo foi quem? O DNA, tá certo? Então, vamos para a próxima questão. Então, nessa próxima questão, deixa eu apagar aqui. Foi a professora Edna que colocou, Então, vamos ver o que a professora Edna pediu. Ainda em referência com a contextualização em questão ao quebra-cabeça das macromoléculas,
A subunidade que forma a molécula de DNA é formada pelas partes menores. Quais são? Primeiro a gente tem que ver quais são as substâncias que formam o DNA. O que é que eu falei para você? O DNA é composto de adenina, é composto de timina. Vocês se lembram daquele negócio? Aguinaldo Timóteo. A se liga com T, né? Aí continuando. Citosina. E quem mais? Guanina. Então isso daqui é o que liga o DNA, né? Por que foi a letra A? Porque, ó, adenina, citosina, guanina e timina são as substâncias que formam? Sim, são as substâncias que formam quem? O DNA. A desoxirribose, ela vem do DNA quando ele está sendo duplicado, que é um açúcar, né? Aí junto com o fosfato. E que liga através de quê? O DNA, as substâncias, através de uma base nitrogenada. Então, no caso aí, a desoxirribose representa o DNA, o fosfato, né? E a base nitrogenada que liga, que é aquele negócio que eu falei. Qual é os cantores das antigas? Né? A gente até brincou. Gal Costa. E o outro é quem? É o Aguinaldo Timóteo. Né? Então, C se liga com G e A se liga com T, pegando a primeira letra do nome, né? Então, C se liga com G e A se liga com T, que é guanina com citosina e adenina com timina. Então, a gente tinha que ter isso na nossa mentezinha, certo? Essa daqui era de quê? U é o quê? Aí eu até brinquei. É o Aguinaldo virando cachorro, que é a uracila. Se é a uracila, então é o quê? RNA, certo? Então, 2 ou mais aminoácidos. Só existe 2 aminoácidos, não existe mais aminoácidos, né? Nessas ligações. Vários monômeros de glicose unidos numa chamada ligação glicosídica. Não tem nada a ver. 3 ácidos graxos ligados a uma molécula. Não, também não tem nada a ver, certo? Então seria a letra A, a resposta da atividade que a professora Edna colocou, tá ok? Vamos para a próxima. Deixa eu apagar aqui. Apagando. Próxima questão. Nessa próxima questão, a professora Edna colocou tipo um quebra-cabeça, né? O quebra-cabeça é um brinquedo muito apreciado por criança em idade escolar. Desculpem, pessoal. Estimula a concentração e a inteligência. Existem vários modelos disponíveis no mercado, com diferentes materiais e temáticas. Mas, no geral, temos uma imagem que o encaixe correto das peças, que é permitir a visualização. Dessa imagem é algo semelhante que acontece com as macromoléculas como o DNA. Ele é formado por pequenas subunidades que, ao se unirem, formam uma estrutura tridimensional e funcional da macromolécula. Qual o nome das subunidades que formam a molécula de DNA? Essas subunidades, é como eu falei, é dentro de um núcleo, você vai tendo o material genético que está dentro de um cromossomo, certo? E nesse cromossomo ele vai se encaixando como uma pecinha de quebra-cabeça. Então, onde é que eu encontro essa unidade de DNA? Dentro do núcleo. Se é dentro do núcleo, é um nucleotídeo, certo?
Então, aqui aminoácido, você sabe que são as substâncias. Monossacarídeo é tipo de açúcar de uma ligação só. Disacarídeo são dois tipos de açúcar numa ligação só. E peptídeo é uma enzima formada, né, pelo nosso corpo. Então, no caso aí seria nucleotídeo, tá certo? Qualquer dúvida pode me chamar lá no privado que a gente esclarece ainda mais. Agora essa foi deixada por mim, né? Eu até coloquei aqui. Vamos apagar aqui. Marcelo Soares colocou essa questão aqui, que significa o seguinte. Dentro de um cromossomo encontra-se uma fita de DNA. Transmite as características genéticas herdadas de pais para filhos. O DNA é helicoidal, quer dizer, uma hélice dupla. Quer dizer, aqui tem um pedaço dessa hélice. Eu quero saber a outra metade dessa hélice, que apresenta a seguinte sequência. TCAAGT. Timina, citosina, adenina, adenina, guanina, timina. Marque a alternativa que indica corretamente a sequência encontrada do outro lado. Aí é aquela brincadeira que a gente fez dos cantor. Quem é o cantor do DNA? Timóteo se liga com Aguinaldo. Né? Então, timina se liga com adenina. Citosina se liga com guanina. Então, forma Gal Costa. Né? Adenina se liga com timina. Adenina, timina. Guanina com citosina e timina com adenina. Então, qual seria a alternativa? AGTTCA. Aí a resposta. Era só você saber a sequência que completaria o outro lado da fita de DNA. Isso cai muito em vestibular, pessoal. Às vezes a gente fica doidinho porque vê essa sequência aí e não sabe o que é. Então a gente tem que saber. Isso daí é uma sequência de DNA. Aí é por isso que eu falo, lembre dos cantores, né? Para ficar bem mais fácil, certo? Então aqui a gente encerra primeiramente o nosso conteúdo e a gente agora vai dar uma sequenciazinha sobre o assunto, né? Por isso que o vídeo hoje vai ser um pouquinho mais demorado, porque eu vou fazer um vídeo só, certo? Não vou fazer 2 vídeos, não. Nesse caso, continuação do conteúdo. Pessoal, a gente estava falando que no caso aqui já é a introdução do conteúdo novo. A gente encontra o DNA onde? Nós temos a célula. Por exemplo, imagine um ovo. Um ovo desses de galinha que você come lá na sua casa. Certo? Nesse ovo existe o que? O chamado núcleo. O núcleo é o quê? É a gema da galinha. Né? No caso aí é aquela parte amarela. Né? E aqui é a parte que fica o citoplasma, que é aquela parte branca, né, do ovo, esbranquiçada. Então isso daqui é uma célula. Um ovo é uma célula que dá para ser vista a olho nu. Dentro dessa célula existe um pequeno pontinho. Eu não sei se vocês já repararam, mas quando a gente pega o ovo e quebra, se a gente olhar, tem um pequeno pontinho aqui. Esse pontinho é chamado nucleolo. Certo? E dentro desse nucleolo existe o chamado cromossomo. E o que é o cromossomo, professor? O cromossomo, é porque está passando o caminhão agora, pessoal, é aquele que te dá a tua informação genética, que é herdada do teu pai e da tua mãe. Então a tua herança genética vai estar no cromossomo. Então nós temos dentro do núcleo, nós temos aqui o cromossomo. O cromossomo, que parece um X, né, todo engembrado, né, ele vai formar essa hélice helicoidal que tem as informações genéticas como adenina, citosina, guanina e todas as substâncias que formam o DNA, certo? E onde é que fica esse DNA? Nas extremidades do cromossomo. Então, o DNA, o material genético, vai ficar aqui, ó.
nessas extremidades desse cromossomo. Aí o corpo humano, professor, dentro dessa célula, nos seres humanos, quantos pares de cromossomo a gente tem dentro de uma célula? Nós temos 23 pares de cromossomos, certo? Somos formados por 23 pares de cromossomo masculino e 23 pares de cromossomos feminino. Então aqui é masculino, feminino, que dá o total de 46 pares de cromossomos. E esses cromossomos guardam o quê? As características do teu rosto, da tua boca, do teu nariz, o formato, a cor da tua pele, os teus cabelos. Então tudo isso são chaves de ligação, que no decorrer da vida vão se juntando com o RNA, que são como chaves. Então aqui eu tenho um DNA. Aqui eu junto com outra cromossomo. Então os dois cromossomos se juntam através de uma fita de RNA. E aí vai transmitindo a informação e criando os tecidos, criando a cor da tua pele, o formato dos teus olhos, da tua boca, com o material genético herdado do teu pai e da tua mãe. Então a gente pode dizer aqui que somos formados de 46 cromossomos, 44 são chamados autossomos, certo? E esses autossomos aqui, ele carrega a herança genética herdada de pai para filho, certo? Então, vem dos 23, vem do teu pai, e 23 vem da tua mãe, que juntando forma os 46 e você se forma uma mistura híbrida, tanto do pai como da mãe. Você é uma mistura híbrida dos dois. Aí, às vezes, acontece de o cromossomo do pai, as características do pai aparecer mais na criança. É porque o pai é dominante em relação à mãe, ou ao contrário, vice-versa, certo? Então, isso pode acontecer, ok? Então, isso daí é chamado genética, meu povo. Essa genética, ela leva essas transmissões. Então, do mesmo jeito que leva as características, também pode levar as doenças, né? A gente vê aí tantas síndromes, como síndrome de Down, né? Lábio leporino, que é a má formação dos lábios, né? Tudo isso. Certo, pessoal? E ele se encontra nessa região das células, certo? Eu trouxe só essa célula aqui para identificar, que eu já estou terminando. Aí nós temos células animais e vegetais, né? No caso das células animais, ela tem esse formato, tem todas essas funções, que a gente vai falar na próxima aula, certo? Diferenciando da célula vegetal, certo? Então, na célula vegetal a gente encontra o cloroplasto, já que dá o pigmento e a cor da clorofila. Nós encontramos uma parede celular mais rígida, por isso que a planta, às vezes, quando a gente quebra, faz um barulhinho, né? Diferente da célula animal, certo? Então, na próxima aula a gente vai estudar isso aqui e eu vou fazer um complemento para vocês, tá certo, meu povo? Eu vou deixar agora 2 atividadezinhas, eu quero que vocês respondam para mim poder marcar a sua presença e confirmar que você assistiu a aula e vai receber sua nota por causa disso, tá certo? Então eu desejo a vocês uma excelente sexta-feira, que Deus abençoe cada um de vocês, né? Que dê um final de semana excelente na vida de vocês, certo? E vamos fazer as atividades, porque está finalizando o ano e a gente precisa ter as nossas notas, certo? Então eu agradeço desde já quem estava presente agora, nesse momento, e aqueles que não estavam presentes, por favor, peguem, vejam o conteúdo e façam as atividades para também ter o direito de receber a sua nota, tá certo? Então, obrigado a todos, um beijo, um abraço, fiquem com Deus e que Deus abençoe cada um de vocês. Até mais, meu povo. Até a próxima semana com a continuação do conteúdo.